Graça e paz, amados de Deus, você está no seu nosso ponto teológico. Estamos aí para a 10ª aula de prolegômenos, né? Essa série interessante, temos aí estudado juntos. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Poço, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. E se você não faz parte da família Ponte, venha, se inscreva, faça parte da família Ponte, ative o sininho das notificações, isso, se inscreva aqui, ative o sininho para você receber as novidades, as aulas. E eu peço a você que já está nos acompanhando, que você possa ajudar a engajar esse canal, dando like, isso, dá um like logo de cara, não esqueça, deixa por final não, comente, diga aí para você, dê um feedback, né? Diz para mim se você está acompanhando as aulas, o que você está achando, se você está entendendo, se realmente está complicado, de fato é, mas nós vamos seguindo juntos, né? E compartilha nos grupos de WhatsApp, Facebook, ajuda a engajar esse canal. Está sendo importante esses estudos, esse canal na sua vida, certamente será na vida de outras pessoas também. Então compartilha aí, em nome de Jesus, você pode se tornar um apoiador desse canal. Você percebe? Nós não temos aqui clube de membros. O que eu percebo? Falei isso em outro vídeo e repito aqui para você. O clube de membros, eu percebo que alguns youtubers, quando o YouTube libera para ele clube de membros, ele começa a se dedicar a fazer vídeos somente para aqueles que estão pagando. Então a minha ideia não é essa, a minha ideia é divulgar o canal, as aulas gratuitamente, certo? E eu percebo também que esses YouTubers, quando o YouTube abre a oportunidade para ele ter clube de membros, ele começa a gravar vídeos somente para quem está pagando. Praticamente ele esquece de postar vídeos gratuitamente no canal, fica várias semanas. Aí o cara coloca o curso dele, se dedica só ao curso, esquece o canal. O canal serviu só de trampolim, é na verdade. Serviu só de trampolim para ele implantar o curso que ele queria. Então ele não pode esquecer o canal. Eu já tenho outro entendimento. Entendo que todas as aulas têm que ser postadas, nada restrito, né? Não significa que futuramente eu não possa mudar de ideia, daqui a 2, 3 anos, não sei do futuro. Mas eu não, ainda que eu faça isso, eu não posso esquecer, né, daqueles que estão comigo desde o início, aqueles que estão assistindo, consumindo conteúdo. Então, como eu não tenho clube de membros, que ali você entra em qualquer YouTube, o cara cobra 30, 29, 18, 17,99, 49,90, cobra vários valores. Aqui eu peço ajuda a você. Peço a sua ajuda, que você se torne um apoiador. Né? R$5 certamente não vai fazer falta. Né? Claro, né? Tem a questão da fé, né? Você precisa crer também, né? Que Deus há de suprir suas necessidades. 5, 10, 15, aquilo que Deus colocar no seu coração. Certo? Colocar no seu coração para você se tornar um apoiador. Aqui abaixo no link da descrição tem o link do apoio. Se você vai entrar lá, você vai ter uma meta financeira. Quando alcançarmos a meta, nós vamos começar a sortear livro de teologia para vocês, apoiadores. Claro, se você se tornar um apoiador, se mantiver ativo. Quando eu entro lá na plataforma, eu vejo quem está ativo, quem está em inadimplente, quem pagou uma vez só e não mais pagar. Somos livres, né? Para pagar ou deixar de pagar. Mas quando começar a sortear o livro de teologia, eu vou ser justo para sortear somente para os apoiadores, que estiverem ativos, certo? Então, se você não é, convido você a ser. E vamos junto lá. O momento ontológico a favor da existência de Deus. A palavra ontológico deriva do termo grego ontos, que significa ser. Então, ontologia é o estudo acerca do ser, né? Quando a gente está falando de teologia, estudo acerca do ser de Deus, né? Este é o argumento que compreende desde a ideia de um ser perfeito ou necessário até a existência real de um ser nestes moldes. Lembra? Em aulas passadas nós dizemos que existem argumentos, né, dos teólogos, né, medievais, falando sobre o ser necessário, que esse ser necessário seria Deus, e existe o ser contingente. Nós, criaturas limitadas, nós não somos necessários. Deus é necessário, porque Ele é o princípio originador de todas as coisas. Essa é a ideia. Não estou dizendo que a sua vida não tem importância, nem a minha. Entenda, essa é uma expressão filosófica para dizer que há diferença entre criador e criatura, ok? São os seus termos filosóficos, tá? A gente tem que entender, não podemos deixar de dizer, que a filosofia está extremamente ligada à teologia, tá? Tomás de Aquino mesmo disse lá, na Idade Média, que a filosofia é serva da teologia. Então, em muitos aspectos, né, por mais que talvez alguns torçam o nariz, não gostem, é necessário sim ter uma perspectiva, uma pequena noção dessas questões filosóficas antes de entrarmos em detalhes. Por exemplo, daqui a pouco nós vamos entrar sobre os milagres, vamos falar sobre milagres, os pressupostos de milagres, mas a gente precisa falar sobre essas questões primeiro.
da existência de Deus, os pressupostos metafísicos, certo? E aí mexe com filosofia. Mas vamos lá, fique tranquilo, você e eu vamos seguir juntos. Mas assim, pelo que se sabe, o primeiro filósofo a desenvolver o argumento ontológico, embora Immanuel Kant, que viveu no século XVIII, tenha sido o primeiro a cunhar este termo, o primeiro filósofo que tratou dessa questão do argumento ontológico foi Anselmo, né? Anselmo de Cantuária, grande filósofo, né? Teólogo, que viveu ali no século XI, ok? Existem duas formas deste argumento. Uma deriva da ideia de um ser perfeito e a outra de um ser necessário. Estas duas formas são muitas vezes chamadas de Anselmo A e Anselmo B, respectivamente. Dois argumentos para falar sobre Deus, a favor da existência de Deus, argumento filosófico. A primeira forma do argumento ontológico. De acordo com esta forma de expor o argumento, o simples conceito de Deus como um ser absolutamente perfeito, olha só, exige que creiamos na sua existência. Colocando de forma simples, teríamos aí, número 1, olha os pressupostos. Deus é, por definição, um ser absolutamente perfeito. Perfeito. Não há erro, pecado, falha. A ideia de um ser perfeito. E teólogos, filósofos vão argumentar que o simples fato de nós termos essa ideia, essa concepção de um ser que existe e que esse ser seria perfeito, já seria a prova da existência de Deus. Vai vendo? 2. A existência é uma perfeição. Claro, numa perspectiva da ontologia de Deus. A existência de Deus já em si consiste a perfeição. Vai vendo. Refletindo sobre isso. 3. Portanto, Deus precisa existir. Se Deus não existisse, né, terceiro ponto dessa concepção de Anselmo, ele deixaria de ter uma das perfeições, a saber, a existência. A existência, então, para Anselmo, seria sinônimo de perfeição. Perfeição é igual a existência. Existência é igual a perfeição. Logo, a ontologia, o ser de Deus, consiste na existência e na perfeição. E diz mais Anselmo, e se Deus não tivesse uma das perfeições, ele não seria absolutamente perfeito. Mas Deus é, por definição, um ser absolutamente perfeito. Portanto, um ser absolutamente perfeito, Deus, precisa existir. Aí você talvez fale assim, poxa, mas esses argumentos são fracos. Poxa, Deus é perfeito. Logo, por ser perfeito, ele necessariamente precisa existir. Eu acho esse argumento fraco, pastor. Pode ser. Tanto é que muitos outros filósofos rebateram, rechaçaram, procuraram refutar esse argumento. São pressupostos. Século XI, quase 1000 anos atrás, os caras sentavam e tentavam refletir acerca de Deus. Os caras chegavam a essa conclusão. Para alguns é extremamente profundo esses pressupostos. Para outros, não, é muito fraco. A gente diz aqui, olha o que o Norman Glaser diz. Desde a época de Immanuel Kant, tem sido largamente aceito que esta forma de argumento ontológico é inválida. Desde Kant. A partir do século XVIII, o pessoal começou a refletir, a estudar novamente esse argumento de Anselmo e disse, não, é muito fraco, inválido. Por que seria inválido? Porque a existência não é uma perfeição. Há aqueles que discordam. O simples fato de existir não significa que um ser, só por fato de existir, seja perfeito. É outro argumento interessante, porque eu e você, nós existimos. Somos perfeitos? Nas palavras de Tomás de Aquino, nós somos seres contingentes, não necessários. Lembra? Termos filosóficos. Interessante, né? O contra-argumento é que a existência não acrescenta nada ao conceito de uma coisa. Ela somente lhe serve de exemplo concreto. A nota de dinheiro, na minha mente, pode ter exatamente as mesmas propriedades ou características que aquela que está na minha carteira. A única diferença é que eu tenho um exemplo concreto da segunda. Certo? Você imagina uma nota de dinheiro, imaginou. Você está rico porque você imaginou um bolo de dinheiro? Não. É necessário que ela exista. O que existe na minha carteira é uma nota somente de R$2. Exemplo.
Então, a diferença entre imaginar muito dinheiro e ter é que o outro é perceptível, é palpável. Aí o Norman Glasser vai dizer o seguinte, ó, a crítica que Kant fez à primeira forma do argumento ontológico é profunda e largamente aceita. Eu achei interessante essa maneira de refutar. O simples fato de existir não é sinônimo de perfeição. Nós existimos. Esse livro existe. Ele é perfeito. Em que sentido, se você diz que é, em que sentido ele é perfeito? Eu diria que não. Ele está sujo, está com dobras, está arriscado. Então são questões que os filósofos levantam. Tudo isso para tentar... Veja bem, tudo isso para falar sobre o argumento ontológico para provar a existência de Deus, vai vendo. Então, Immanuel Kant, ele refutou, ele procurou refutar. Aí, Norman Glasser diz o seguinte, existe, entretanto, uma segunda forma que não está sujeita a esta crítica. Então, existe o outro argumento, a segunda forma de argumento ontológico, que o Kant não conseguiu, que foi um grande filósofo do século XVIII, não conseguiu refutar. Na sua resposta ao monge Gaunilo, que viveu no final do século XI, que se opôs a este argumento, Anselmo insistiu que o simples conceito de um ser necessário exige que creiamos na sua existência. A simples ideia, vamos lá, de um ser necessário, de que exista um ser necessário, que seria Deus, exige que creiamos na sua existência. Eu preciso acreditar, já que essa ideia, até mesmo na mente de cristãos ou ateus, a ideia de o simples fato de você imaginar um ser necessário, um ser perfeito, um ser todo-poderoso, isso faz com que você tenha que crer nesse ser, segundo o monge Gaunilo. Pode-se expor este argumento da seguinte forma. 1. Se Deus existe, precisamos concebê-lo como um ser necessário. Já? 2. Mas, por definição, um ser necessário não pode não existir. Eu estou lendo bem devagarinho para que você acompanhe o raciocínio. Um ser necessário não pode não existir. A ideia de que um ser necessário não exista está fora de cogitação, segundo esse pressuposto. 3. Portanto, um ser necessário, que seria Deus, pode existir. Ele, então, precisa existir. Obviamente, esse ser precisa existir. Não somente na minha imaginação, porque o ateu também consegue discursar e falar de um ser necessário, que seria Deus. Consegue falar acerca desse Deus, ele consegue imaginar. Imagina aí, ateu, um ser todo-poderoso, ele consegue imaginar. Mas ele não consegue aceitar que de fato, esse ser necessário possa existir, possa ter criado todas as coisas, possa ter criado ele, mas ele consegue imaginar na mente dele, certo? Só que o argumento do monge Gaunilo, ele vai além. E esse ser existe. Por que existe? Porque ele é necessário e não somente ficaria na nossa mente, certo? É um ser que pode, obviamente, se relacionar conosco. E aí, queridos, parte outras reflexões. Diz assim, como parece não haver contradição na ideia de um ser necessário, parece óbvio que ele deva mesmo existir. Pois a simples ideia de um ser necessário que exige a sua existência, se ele não existisse, sua existência não seria necessária. Os críticos indicam um problema diferente com esta forma de silogismo ontológico. É como dizermos, abre aspas, se existem triângulos, eles precisam necessariamente ter 3 lados. Falar o óbvio do óbvio, né? É claro que pode não haver nenhum triângulo. Logo, o argumento jamais passaria desta condicional. Se inicial. Ele jamais prova a grande questão a que se propõe resolver. Ele supõe, mas não prova, a existência de um ser necessário. Ok? Meramente afirmando que um ser necessário, se um ser necessário existir,
Essa é a pergunta em aberto, e este ser precisa necessariamente existir, pois esta é a única forma de existência desse ser necessário tornar-se possível. Então os críticos vão dizer, olha, supõe-se, mas não prova de fato que este ser necessário, simplesmente porque ele é necessário, de que eu possa refletir sobre ele, pensar, imaginar sobre ele, eu possa tentar concebê-lo na minha mente. Não, aos críticos ateus, não necessariamente torna possível de fato que deva existir um ser necessário. Aí ser necessário, entenda Deus. Então sempre os filósofos ateístas irão contra-argumentar. Aí Norman Gales vai dizer o seguinte, algumas pessoas mais tarde refinaram este argumento, acrescentando que um estado de completa não existência não é logicamente possível, já que a nossa própria existência é inegável. E se algo existe, algo diferente também precisa existir. Isto é, o ser necessário. Certo? Já que a nossa própria existência é inegável. Olha o contra-argumento. Olha que interessante. É argumento contra argumento. Aos cristãos, filósofos. Olha, o simples fato de eu não poder negar a minha existência, eu existo. E isso é prova de que existe um ser necessário. Interessante também. Existe uma causa. Eu sou a questão causal. Existe uma causa para que eu exista. Quem é a causa? Seria o ser necessário, Deus. Você está entendendo isso? Deixa eu acertar a câmera aqui. Isso. Vai entendendo? Contra-argumento. Aí Norman Gales diz assim, entretanto, neste formato não se trata mais do argumento ontológico, pois este parte de algo que já existe e argumenta a favor de algo que deve existir. A maior parte dos teístas não acredita que o argumento ontológico assim apresentado seja suficiente para provar a existência de Deus. Concordo. Também achei, principalmente o primeiro argumento, né? Argumento A, o ser perfeito, logo é igual a um ser necessário. É fraco. Eu concordo. Então ele diz aqui que a maior parte dos teólogos não concorda. Isso não significa que ele não seja útil. Então, nas várias reflexões acerca de Deus, ainda que um argumento seja fraco, até mesmo infantil no primeiro momento, ou quando você se desenvolve mais na filosofia e na teologia, você vai achar, pastor, realmente é fraco, mas não é inútil. Toda a conclusão de pensamento, toda a somatória, toda a consolidação de pensamentos parte de um ponto. Partiu de Anselmo há 1000 anos atrás, cara. Então, não se deve desprezá-lo. É útil, diz Norman Gales. Aí diz assim, mesmo que o argumento ontológico não consiga provar a existência de Deus, ele consegue provar algumas coisas que se referem à sua natureza. Vírgula, se Deus existe. Ok? Não consegue provar a existência de Deus em si, mas a sua natureza vai nos trazer uma luz. Aí diz, por exemplo, ele demonstra que se Deus existe mesmo, ele precisa existir necessariamente. Ele não pode deixar de existir. E nem pode existir de forma acidental. Os argumentos, os pressupostos, os jogos de palavras continuam. Ele não pode deixar de existir. Ele é necessário. Ele precisa existir. Né? Olho para mim e vejo, eu existo. Sim, então existe um ser necessário. Ele necessariamente precisa existir. Então, são argumentos, muitos jogos de palavras, muitos silogismos, né? Mas tudo isso para que possamos, na próxima aula, partir para o argumento moral a favor de Deus. Aí a gente vai procurar falar um pouco mais sobre essa questão, o argumento ético, moral, que é muito interessante. Ok? Diz aí nos comentários o que você tem entendido acerca disso. Me dê um feedback. Você está achando complicado, está achando interessante? Veja que hoje eu procurei devagarinho esmiuçar, refletir junto com você, porque não é fácil, de fato.
para nós chegarmos às outras questões da teologia, nessas palavras iniciais prolegômenos, falando sobre os pressupostos metafísicos, de fato são necessários, ok? Deus abençoe e até a próxima aula.